RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar mais um RBV Agro. Hoje na apresentação eu tenho a companhia do Ramon Gabriel. Olá, Ramon. Olá, Murilo. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pelo rádio e também a quem assiste pela internet a qualquer hora e em qualquer lugar. Edição 185 do programa. É o último do ano de 2023 em nome da Beagro. A Beagro, máquinas e equipamentos agrícolas, está sempre ao lado do produtor, com atendimento especial em toda a região meio-oeste de Santa Catarina. Beagro, essa marca a gente aprova e recomenda. Vamos agora às manchetes de hoje do RBV Agro. Destaque do RBV Agro. Em ano marcado por chuvas acima da média, plantio direto faz a diferença e garante melhor produtividade nas lavouras. Cultivo de tomate, cebola, soja, entre outras culturas com cobertura vegetal, tiveram menos erosão e outros problemas ocasionados pelo excesso de chuva. Calendário de semeadura da soja é prorrogado em Santa Catarina. Lei que autoriza o controle e manejo sustentável do javali é sancionada no estado. Colheita da uva se aproxima e vem acompanhada da Vindima, evento que promove o resgate da cultura italiana. E uma iniciativa que promove a substituição de sacolinhas plásticas por ecobags na Feira do Produtor Rural. RBV Agro. Começamos o RBV Agro contextualizando o ano desafiador que foi 2023 para a agricultura catarinense. As chuvas em excesso causaram prejuízos milionários para o setor. Segundo dados da Ipagre-Cirã, em outubro foram 510 milímetros de chuva e em novembro 530, 4 vezes mais do que o normal para o período. Além de áreas alagadas pela cheia de rios, riachos e açudes, as enxurradas também causaram problemas, levando embora solo, nutrientes e plantas. Isso mesmo, Ramon. Em várias culturas do agro, umas mais, outras menos, mas os prejuízos foram presentes. Bom, em anos como esse, uma técnica chamada plantio direto com cobertura vegetal ajuda alguns produtores a minimizar danos nas lavouras. É isso que a gente vai conferir agora. Cultivo de tomate, cebola, soja, entre outros, com cobertura vegetal, tiveram menos erosão e outros problemas ocasionados pelo excesso de chuva. Confira na reportagem. A utilização do plantio direto no lugar dos métodos convencionais tem aumentado significativamente nos últimos anos. Nele, a palha e os demais restos vegetais de outras culturas são mantidos na superfície do solo, garantindo cobertura e proteção do mesmo contra processos danosos, tais como a erosão. Em anos como foi 2023, com chuvas acima da média na região sul do Brasil, o plantio direto se torna ainda mais importante. Quem explica é o pesquisador da Epagre, Leandro Ran. Num ano como esse, de precipitações muito acima da média, nós estamos falando aí de meses já começando em setembro, especialmente outubro, novembro, de mais do que o dobro, né, de chuva. Então o El Niño, realmente ele mostrando a sua cara, né? Mas também mostrando o lado mais perverso, o lado mais ruim do excesso de chuva, que é a pouca conservação de solo, que a gente vê em muitas realidades, né? Porque o solo, nessa condição aí de excesso de chuva, ele não tem capacidade de absorver toda a água que cai sobre ele. Então essa água, naturalmente, ela vai procurar fazer o seu caminho para as cotas mais baixas, ou seja, ela vai descer o morro, como se diz, né? E durante esse processo, essa descida, ela vai promover aquilo que a gente chama de erosão. Ou seja, é uma água que tem um fluxo, uma velocidade muito intensa, vai levar solo, vai levar água, vai levar nutrientes, vai levar plantas. E do ponto de vista da conservação do solo, do ponto de vista da produção, são lavouras aí que tem problema, né? Leandro acompanha produtores de hortaliças e grãos nas regiões Meio-Oeste e Planalto Norte catarinense. Ele enfatiza que o plantio direto tem feito a diferença em várias culturas, aliado a outras práticas de manejo conservacionista do solo. Quando nós falamos de um ano em que nós temos elevadas precipitações, e que é um dos princípios também da agricultura, do manejo conservacionista do solo, é nunca fazer a semeadura morro abaixo.
né? A semeadura ela tem que ser contrária à declividade, ela sempre tem que ser seguindo aquilo que a gente chama curva de nível, porque se eu semear morro abaixo, eu crio um fluxo, eu abro um sulco que vai ser o início do processo erosivo. Então isso é uma outra prática que aliado à cobertura vegetal e o manejo sem revolvimento são imprescindíveis para conservar o solo. Afinal de contas, o solo, eu sempre digo que é o principal patrimônio do produtor. O produtor rural Júlio César Bisotto tem utilizado o plantio direto na cebola há cerca de 5 anos. Ele afirma que mesmo em um ano desfavorável para a cultura, a lavoura com cobertura, localizada em Lebon Regis, produziu de maneira satisfatória. Num ano chuvoso como esse, a nossa melhor lavoura, que é essa que está atrás de nós aqui, ela foi feito o plantio de aveia, então, consequentemente, por causa desse plantio, a cebola sofreu muito menos com o excesso de chuva e hoje a gente tem uma lavoura muito boa, uma lavoura muito sadia, graças, com certeza, a um bom manejo do solo e a cobertura. Além de diminuir a erosão, quais as principais outras vantagens que você pode citar aí desse tipo de cultivo? Eu acredito que inicialmente a redução de plantas daninhas, né? A gente tem um problema muito grande com o controle. Na cultura da cebola a gente tem poucos herbicidas, poucas formas de controle e essa cobertura verde no início da cultura, apesar dela não acompanhar a cultura até o final, ela é muito positiva para evitar que venham a germinar essas plantas invasoras. Lucas Soli é produtor de grãos e esse ano está cultivando 30 hectares de soja na propriedade da família em Rio das Antas. Segundo ele, apesar das chuvas que atrasaram a janela de plantio nesta safra, a cobertura do solo garantiu benefícios à lavoura. Como um todo, assim, a cobertura verde é muito boa, assim, principalmente para manter o solo coberto, evitar que venha plantas espontâneas de difícil controle, como é o caso da buva e outras plantas que já estão tolerantes ao glifosato. Nessas áreas aqui que eu tenho a utilização da cobertura verde, eu não tenho essa dificuldade. Eu não preciso entrar assim com um herbicida específico que acaba causando um pouco de fito até na cultura de interesse. E a reciclagem de nutriente, a descompactação do solo, ela protege até num período assim de tanta chuva. As doenças fúngicas geralmente elas também estão no solo. Quando vem a gota da chuva, ela respinga o solo na planta, trazendo junto a doença. Então a gente já está protegendo contra isso. E um dos principais fatores que eu diria é uma proteção contra a erosão. Então, com um grande acúmulo de água e grandes volumes que a gente teve aí seguidos, enxurradas e tal, ele preservou o meu solo. Que essa camada superficial aqui, ela é mais fofa, é mais solta, e onde que está a riqueza do nosso solo, isso aí seria tudo arrastado junto com o grande fluxo de água que ocorreria. Lucas utilizou nesta safra um mix de cobertura nas lavouras de soja e fez marcações para comparar o progresso da plantação. No caso do produtor de cebola, a cultura que vem funcionando é a aveia preta. A planta não pode atingir uma altura muito excessiva, no máximo de 10 a 15 centímetros, para que a gente consiga fazer a semeadura de forma correta. Alguns produtores preferem semear a cebola com a aveia verde, e alguns preferem com ela dessecada. Então, essa aveia que é dessecada antes, ela pode atingir um porte maior de planta, porém ela precisa ser dessecada uns 15 ou 20 dias antes para que ela chegue no momento do plantio completamente seca, para que não atrapalhe a semeadora e para que consiga semear de forma correta. Eu acho que hoje, tanto a Ipagre como nós temos inúmeros profissionais, tem empresas, né, que hoje tem inclusive essas sementes prontas, já as misturas propícias para cada tipo de cultivo, né? Então tem produtores que utilizam algumas espécies próprias para cultivo de milho. Para outras espécies, como por exemplo a soja ou mesmo o feijão, são outras plantas. Então eu digo que tanto hoje a Ipagre, mas também técnicos da iniciativa privada, vendo os benefícios que é usar plantio direto, semeadura direta, então tem buscado incentivar o produtor a buscar esse tipo de informação
E esses produtores que hoje fazem plantio direto e que são bem-sucedidos, eles não deixam de ser uma fonte de inspiração para outros produtores. Além da cebola e da soja, como citado na reportagem, o cultivo de tomate também se beneficia do plantio direto. Produtores que adotaram a técnica têm relatado uma diferença positiva em relação ao método convencional, com quase zero de erosão nas lavouras. Na estação da Ipagre em Caçador, um experimento tem demonstrado na prática como o plantio direto é importante para preservar o solo. Nós temos aqui um manejo convencional do solo no cultivo de tomate, aqui à minha esquerda, que é o que amplamente os produtores de tomate utilizam aqui na região, não só aqui na região, mas no Brasil como um todo, que é o intenso revolvimento do solo, inclusive a formação de canteiros com enxada rotativa, ou seja, o manejo não conservacionista do solo. E neste manejo, desta forma, nós temos perdas muito expressivas de solo, não somente solo, mas também de água e de muitos nutrientes pelo processo erosivo. E o outro sistema que nós estamos testando aqui é o chamado plantio direto de tomate, em que esse tomate é cultivado sobre uma cobertura vegetal. Aqui no caso é a aveia, mas aqui também tem o consórcio da aveia com a ervilha. De modo que eu consigo proteger esse meu solo do processo erosivo, tanto do impacto da gota da chuva que precipita e pode desagregar esse meu solo, assim como essa cobertura, ela também serve como uma espécie de um freio. Ela freia a água que desce essa rampa, esse morro. O processo natural da água é descer o morro. Então, com isso, ela vai levar nutrientes, solo. E essa cobertura do solo protege o solo em si, mas também a fertilidade desse solo. Então, é isso que nós estamos avaliando aqui, comparando esses diferentes sistemas, tanto convencional quanto plantio direto de tomate. No experimento, toda vez que ocorre chuva em excesso, a água entra por um funil no final do canteiro e vai parar em caixas coletoras. Ali é possível medir a água e os nutrientes levados do solo de cada uma das plantações. Segundo o Leandro Ram, foram mais de 15 coletas desde outubro, com resultados que indicam um bom caminho aos produtores. Lavoura pequena, mesmo tomate, mesmo pimentão, pode ser feito. Então, são exemplos, né, de que essa prática ela pode ser adotada por nossos produtores. Eu acho que ela tem que ser fortemente recomendada, porque é um benefício muito grande para o tomaticultor. RBV Agro. Está prorrogado em caráter excepcional o calendário de semeadura de soja em Santa Catarina. A excepcionalidade climática deste último trimestre, que causou tantos prejuízos aos agricultores, foi a justificativa para a prorrogação. As chuvas atrasaram plantios e levaram a replantios de culturas predecessoras à soja segunda safra, sendo necessário prorrogar por 20 dias o término da janela de plantio. A prorrogação atende ao pedido apresentado à Secretaria de Estado da Agricultura e SIDASC pela Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, a FAESC, e também a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, a FETAESC. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2024, todos os plantios de soja deverão ser cadastrados junto à SIDASC por meio de formulário disponível no endereço sidasc.sc.gov.br/defesa sanitária vegetal/culturas. O cadastro dos plantios de soja deve ser realizado por propriedade em até 10 dias consecutivos após o término do plantio no local. RBV Agro. Vamos agora a um intervalo e na volta mais destaques do agro. Lei que autoriza o controle e manejo sustentável do javali é sancionada em Santa Catarina. E ainda uma iniciativa que promove a substituição de sacolinhas plásticas por eco-bags na Feira do Produtor Rural. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.
RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e nós queremos a sua participação no RBV Agro. O nosso WhatsApp, para que você possa enviar fotos, vídeos e sugestões de reportagens, é o 99129-4258. E antes de eu repetir o WhatsApp, Murilo, eu vou trazer uma notícia aqui. Você manda a mensagem agora, só que a gente só vai trazer ela aqui ano que vem, não é? Ano que vem, 2024, na semana que vem. Porque esse é o último programa do ano. Então vamos lá, vamos repetir aqui o WhatsApp do RBV Agro. Você manda a sua mensagem agora e ano que vem, então, no sábado da semana que vem, a gente traz aqui a sua mensagem. 49 é o código de área e o número 99129-4258. RBV Agro. Nosso próximo destaque: lei que autoriza o controle e manejo sustentável dos javalis é sancionada em Santa Catarina. Kênia Casagrande. Entrou em vigor em Santa Catarina a Lei número 18.817, de 26 de dezembro, que autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento. O IBAMA também informou que voltou nesta quarta-feira a analisar os pedidos de autorização para controle do animal. Essa retomada foi defendida pela Secretaria de Estado da Agricultura. O governador Jorginho Melo sancionou a lei nesta terça-feira, proposta pelo deputado estadual Lucas Neves. Essa legislação prevê que o controle populacional do javali europeu poderá ser realizado por meio de caça, armadilhas ou outros métodos aprovados pelo órgão ambiental competente. É imprescindível que o proprietário, arrendatário ou possuidor do imóvel conceda autorização. Para o secretário da Agricultura, Valdir Colato, o controle populacional e o manejo sustentável são imprescindíveis para minimizar os impactos ambientais, socioeconômicos, os efeitos nocivos da agropecuária e a integridade física das pessoas. Os ataques desses animais causam prejuízos maiores aos pequenos produtores com propriedades de até 50 hectares. Para eles, um único ataque pode representar a perda de toda a produção do ano, especialmente nas plantações que ficam em regiões próximas às florestas de araucárias. A estimativa é de que existam de 1 a 2 javalis por quilômetro quadrado e uma população total de cerca de 200 mil animais em Santa Catarina. De Florianópolis, Kênia Casagrande. RBV Agro. Nós vamos acompanhar agora também o que diz o deputado estadual Lucas Neves, autor do projeto e que fez campanha para que ele fosse aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É uma lei importante diante dessa praga que tem trazido tantos prejuízos ao nosso estado. Nós temos uma população estimada no início deste ano de 200 mil javalis. Como a gente ficou alguns meses aí sem o controle, certamente essa população cresceu e cresceu bastante por conta da reprodução do javali, do javaporco, acontecer de maneira exponencial. E o resultado está na lavoura, né? Eles devastam lavouras, eles matam animais como bezerros, ovelhas, também causam prejuízos ao meio ambiente, destruindo nascentes, matando animais silvestres. Então, causam desequilíbrio, é uma espécie invasora, exótica, não tem predador natural e diante disso nós estabelecemos na Assembleia Legislativa há pouco mais de 3 meses esse projeto de lei, tivemos o apoio de quase 100 câmaras de vereadores do estado de Santa Catarina, conseguimos aprovar no dia 27 de novembro, este projeto de lei, que agora foi sancionado essa semana pelo governador do estado, ou seja, passa a se tornar lei o projeto e Santa Catarina, mais uma vez, se torna referência para o Brasil ao tratar desse assunto que é tão importante para o nosso estado, que é o estado que mais produz e exporta carne suína no Brasil e o javali ele é vetor de diversas doenças. Estou falando aí a uma região, a região do Vale do Rio do Peixe, que é uma região que tem muito potencial nessa área. Você imagine o javali, como a gente tem relatos dos problemas que causa na cidade de Água Doce, por exemplo, no interior de Água Doce, entre outros municípios da região, ele sendo um vetor de doenças, é um risco sanitário para um estado que produz tanto a partir da carne suína. Então, diante disso, nós nos mobilizamos, deu certo, aprovamos, lei sancionada e agora, isso se soma, inclusive, à retomada das licenças por parte do IBAMA, para que a gente possa começar 2024 com a situação normalizada, os controladores que prestam um serviço fundamental, podendo voltar a fazer o trabalho deles, de ajudar o agricultor
agricultor, de ajudar o homem do campo a fazer o controle desta que é uma praga, né? Não é um animalzinho de estimação, é uma praga e, como todas as outras pragas, precisa ser controlada. E é isso que nós defendemos na Assembleia Legislativa e continuaremos defendendo para que o nosso meio rural seja protegido, para que o status sanitário de Santa Catarina também seja protegido. RBV Agro. Produtores da Feirinha em Caçador, em parceria com o Instituto Federal, estão ajudando a promover a sustentabilidade. A iniciativa prevê substituição de sacolinhas plásticas por ecobags. A Angélica Alves conferiu a entrega de uma segunda remessa das sacolas retornáveis aos clientes da feira. O meio ambiente agradece. Confira na reportagem. Produtos fresquinhos direto do campo. Em um primeiro olhar, é só mais um dia na Feira do Produtor Rural em Caçador. Só que não! Nessa feira, a moda é sustentável e se baseia no uso das ecobags. No ano passado, o IFSC de Caçador iniciou um projeto de sustentabilidade, que desde então vem transformando a maneira como a comunidade lida com as sacolas plásticas. Uma parceria bem-sucedida entre os feirantes dos orgânicos Buffon e uma talentosa costureira, que resultou em ecobags personalizadas, que são entregues aos clientes da feirinha. Mas o que são ecobags? A aluna Laura explica pra gente. Bom, uma ecobag, diferente sim das sacolas de plásticos, a ecobag ela pode ser reutilizada em mais de uma vez. Assim, não causando mal ao meio ambiente, que é o principal objetivo dela. Além de estar compartilhando em um dos 7 R's, que é o de reutilização, que aqui todas as ecobags utilizadas foram com tecidos ou produtos que não podiam ser reciclados, tipo o jeans e o tecido do guarda-chuva. A professora Patrícia fala mais sobre o objetivo dessa iniciativa. Particularmente, esse projeto foi idealizado pela professora Bianca Moraes, de Biologia, que é parceira e colaboradora dessa versão em 2023. Os estudantes, eles estudam muito a questão teórica, o que é a sustentabilidade, os 3 R's ou até os 7 R's da sustentabilidade, mas a gente gostaria que eles tivessem uma pegada mesmo de mexer com materiais, verificar a possibilidade de reciclar, reaproveitar, e a partir disso começamos a desenvolver projetos práticos que envolvessem educação ambiental e sustentabilidade. A proposta do projeto é simples, mas eficaz. Cada cliente da feira recebe 2 ecobags. Ao buscar uma encomenda, o cliente retira uma sacola cheia e deixa a outra vazia. Esse sistema incentiva a reutilização das ecobags e faz sucesso entre os clientes. Sim, lindo! Eu fiquei tão encantada com as bolsas, né, com a ecobag, que eu falei, traga mais uma que eu quero levar para o mercado. Eu já separei umas amigas que eu quero presentear, porque é um jeito de você tirar um pouco a sacola, trazer um pouco de reciclagem e é mais confortável, fica mais... Acho que a gente tem que ajudar, né? Só consumir produtos não adianta se a gente continuar consumindo o mesmo tanto de lixo, o mesmo tanto de sacola. Eu acho que é uma maneira pequena, mas se cada um puder contribuir, o mundo vai ser diferente, né? Eu só uso retornável, tanto na feira como no mercado. Eu não gosto de pegar sacolinha plástica. Eu acho que tem que ensinar desde os pequenininhos que tem que usar uma coisa que não fique poluindo, né? Elas são lindas e fora que é de jeans, né? Então não tem como estragar, vai durar por muito tempo. Eu achei maravilhosa. Os feirantes engajados nessa causa são do Orgânicos Buffon, estabelecimento que se destaca não apenas pela oferta de alimentos cultivados sem agrotóxicos, mas também pelo compromisso em realizar entregas sem o uso de sacolas plásticas, como explica Neuza Buffon. Nós entendemos que não basta produzir um alimento orgânico, um alimento limpo, produzir e consumir se a gente não muda outros hábitos que a gente tem, que é a produção de lixo, que são as relações sociais, que são as relações familiares. Então, consumir um alimento mais limpo, viver de forma orgânica, agroecológica, significa ir além da produção e do consumo do alimento mais limpo. E esse projeto das ecobags, ele vem nesse sentido, da gente contribuir com o planeta, na diminuição da produção de lixo. Então, para nós é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto e a gente sente um orgulho em saber que esse projeto foi lançado e ele deu certo. É uma alegria grande para a gente ver o cliente chegar toda vez para buscar o seu produto, o seu pedido com a sacola para entregar, fazer a troca com uma sacola vazia por uma cheia.
As ecobags distribuídas são frutos do trabalho da costureira Anália, uma parceira essencial nesse projeto. Utilizando jeans usado na confecção e revestindo as sacolas com tecido de guarda-chuva também reaproveitado, a Anália garante não apenas a durabilidade das ecobags, mas também as torna mais impermeáveis, atendendo às necessidades do dia a dia. Como os orgânicos têm algum tipo alface, vem molhada, acabou umedecendo a sacola. E daí a gente chegou à conclusão que se a gente forrasse com algo impermeável, não ia molhar. Então daí surgiu a ideia de usar o guarda-chuva. Os jeans a gente consegue em brechós, a maioria é doação, porque tem tanta calça jeans nos brechós que a gente já não precisa mais nem comprar. Então eu tenho um bom arsenal de jeans e os guarda-chuvas eu consigo também com algumas pessoas conhecidas que catam para mim, né, e entregam. Mas a grande maioria eu consigo na cooperativa de reciclagem, daí a gente higieniza, passa e começa a confecção. As ecobags não são apenas ecológicas, mas também agregam um toque de originalidade, uma vez que são personalizadas com o nome dos clientes, o que também facilita na hora da entrega. Com certeza, é gratificante para o cliente saber que aquela sacola é dele, é ele que cuida, é ele que lava, e para nós facilita um monte, não precisa ficar escrevendo toda vez na sacola o nome de quem que é aquele produto, aquele pedido que foi montado. Os estudantes do IFSC têm desempenhado um papel fundamental na divulgação e conscientização sobre a importância da sustentabilidade, apresentando esse projeto em escolas locais, onde compartilham conhecimento e incentivam práticas mais responsáveis em relação ao meio ambiente, como explica Lorenzo, aluno do IFSC. Você deixar de usar as coisas que você, por exemplo, vai usar uma vez só e descartar, e você começar a usar alguma coisa que você vai levar para a vida e você vai, enfim, utilizar todos os dias a mesma coisa e reutilizar, ainda mais essas sacolas que foram feitas de jeans, eu acho que abre um pouquinho o olho das pessoas para você entender o que é a sustentabilidade em si, sabe? Porque a gente sempre vê muito sobre descarte de lixo correto. A sustentabilidade não é só isso, é também a ideia de você deixar de descartar as coisas desnecessárias. É a mudança de hábito completa. As ecobags são um exemplo inspirador de como a educação, a comunidade e a sustentabilidade podem caminhar juntas. O comprometimento em reduzir o impacto ambiental e promover práticas mais conscientes reforça a importância de ações locais para construir um futuro mais sustentável e saudável para todos. RBV Agro. Parabéns pela iniciativa, muito legal. A colheita da uva terá início nos primeiros dias de 2024 na maioria das cidades do meio-oeste catarinense. E junto com ela acontece a vindima. Ramon, por favor, nos explique, para quem não conhece, o que é a vindima. A vindima é uma tradicional festa, algumas programações que marcam o início da colheita da uva. E este ano, esse período, por conta das chuvas, também está iniciando um pouco mais tarde. E além de marcar o início da uva, a gente sabe que a uva tem muito a ver com a colonização italiana no Brasil, por isso a vindima também promove o resgate da cultura italiana. É isso que a gente vai conferir agora na reportagem de Ernesto Júnior. Conhecida como a capital catarinense da cultura italiana, o município de Arroio 30 realiza a partir do próximo dia 5 de janeiro o início da colheita da uva, momento importante para os munícipes arroio-trintenses, mas também para o meio-oeste de Santa Catarina. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Wellington Luiz Godinho, este momento pretende trazer novamente à luz as raízes italianas, mas também desenvolver cada vez mais o cultivo e a colheita da uva. Em nota, o secretário de Turismo e Cultura diz o seguinte, abre aspas, no dia 5 de janeiro de 2024, celebraremos a abertura oficial das vindimas e da safra da uva 2024 em Arroio 30. Com raízes históricas, a uva desempenha um papel fundamental em nossa cultura, desde a chegada dos primeiros colonizadores, contribuindo para a economia local com a produção de vinho, geleias e outros produtos derivados. A nota segue.
Nos últimos anos, a tradição da colheita guiada e da vindima com a pisa da uva tem enriquecido nossa história e fortalecido ainda mais nossa identidade cultural. Ao som de música e comidas típicas, este evento não apenas preserva nossas tradições, mas também se tornou um significativo atrativo turístico, alcançando reconhecimento não só a nível regional, mas de vários lugares do país. Fecha aspas. A abertura da colheita da uva será realizada na vinícola Giovanni Filippo. O local receberá, no mês de janeiro, as vindimas destinadas aos turistas de toda Santa Catarina. De acordo com Thaís Araldi, empresária do setor de turismo, o momento é importante para a disseminação da cultura italiana entre os munícipes e também em toda Santa Catarina, e de trazer cada vez mais turistas para a região do meio-oeste catarinense. O turismo, a vindima e a colheita da uva são de extrema importância, pois a gente, através dessa experiência, a gente atrai turistas de toda a região e também aqui do nosso estado para viver essa experiência, onde a gente consegue estar embaixo dos pareirais, degustando a uva. Ao mesmo tempo a gente está fazendo a pisa da uva, onde tem música e muita comida em abundância. Isso a gente faz como festa, com muita alegria, porque é um momento muito importante para a gente viver essa nossa cultura, né? E principalmente a festa, né? Por ter mais um ano de colheita farta. RBV Agro. Que legal, hein? Opções não faltam para as pessoas aproveitarem agora nessa época de férias, em família, né? Com certeza muitas outras propriedades ou municípios vão realizar a tradicional vindima. Nós vamos trazer por aqui algumas delas. Inclusive você, Murilo, já participou e já trouxe reportagens sobre a vindima, sobre a pisa da uva. Exatamente, é uma sensação muito gostosa, mas além da pisa na uva, que é como era feito o vinho antigamente, tudo que envolve o evento da vindima é bastante especial. A confraternização entre as pessoas, as delícias, né, os sabores que são experimentados ali, muitas delas acontecem embaixo das parreiras mesmo. É um momento muito agradável e, como a reportagem mostrou, para resgatar a cultura italiana, que é muito presente e importante aqui na nossa região. RBV Agro. E assim, nós vamos encerrando o RBV Agro de hoje e encerrando mais um ciclo também que nós tivemos a alegria de compartilhar com você neste ano de 2023. Este é o último RBV Agro de 2023. Sábado que vem a gente começa mais um ciclo com um novo RBV Agro, com muitas outras reportagens que valorizam o trabalho do homem do campo do meio-oeste de Santa Catarina e do Brasil. E nós queremos agradecer mais uma vez por toda a companhia, a grande audiência neste ano de 2023. Nos 3 anos do RBV Agro já foram 185 edições com essa, e que nos dá a motivação, esse apreço que todos vocês têm pelo nosso trabalho para continuar também em 2024, e nós estaremos aqui na próxima semana. Um feliz ano novo a todos, um bom Réveillon e a gente se vê por aí. Feliz ano novo, boas festas, cuidem-se e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.